Carlo Ancelotti acerta com a seleção brasileira até 2030. Nesse vídeo de hoje a gente vai debater sobre a renovação do Carlo Ancelotti, se é plausível, se não é, e quais os técnicos brasileiros que serão os possíveis substitutos do técnico da seleção, só que em 2030, né, partindo do ponto que quem vai suceder ele vai ser um treinador brasileiro. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, a gente está chegando a 200 inscritos e cada inscrição vale muito pra gente. Então se você consegue dar essa força, se inscreve aí e deixa o like caso curta o vídeo, beleza? Bora lá, primeiro ponto que eu quero debater é por que a CBF acerta na renovação com o Carlo Ancelotti. Ele chegou, vai fazer apenas um ano à frente da seleção e vai disputar essa Copa do Mundo sem ter feito um ciclo completo, né? A gente teve Fernando Diniz, inclusive antes do Fernando Diniz a gente teve Ramon Menezes, depois Fernando Diniz, depois Dorival Júnior, enfim, só depois da tragédia, né, que aconteceu com esses treinadores que o Carlo Ancelotti veio efetivamente para a seleção, né? A CBF até tentou trazer ele antes, mas por conta dos compromissos dele com o Real Madrid, ele ainda conseguiu ganhar 2 Champions League, né, para vocês verem que ele não é um treinador ultrapassado. E outra coisa que é bom falar é que ele não é um treinador que é só o da gestão de grupo, né? Ele entende demais. Eu já li algumas passagens do livro dele, que se chama Liderança Tranquila, e ele é um gênio da gestão de pessoas, né? Ele realmente é um gênio da gestão de pessoas, mas ele também é um gênio tático, né? Ele já treinou as 5 principais ligas, já ganhou Champions League por um time em cada país, uma Champions League, enfim. E ele não pode ser reduzido somente a um técnico de gestão de grupo, né? Assim como querem reduzir, sei lá, o Cristiano Ronaldo a um jogador que apenas treina bastante, ele não é um treinador que só sabe gerir grupo. Ele tem suas capacidades altíssimas em relação à compreensão tática. Inclusive, para mim, foi um acerto muito grande ele jogar com a seleção, colocar a seleção brasileira para jogar nesse 4-2-4 ou 4-4-2. Só que com os alas, né, da última linha do ataque, lá ali no 4-2-4, sendo atacantes. O Brasil, ele tem uma riqueza gigantesca de pontas, né, tanto ponta pelo lado direito quanto ponta pelo lado esquerdo. E os outros treinadores, eles não compreendiam isso, estavam insistindo no 4-3-3. O Brasil, ele tem que colocar o máximo de pontas para jogar, porque eles são os melhores. Inclusive, o Brasil estava numa seca gigantesca aí de centroavantes, e agora que está começando a aparecer, né, assim consolidar o Matheus Cunha, que não é tão centroavante, o próprio João Pedro, que não é tão centroavante, o Igor Thiago agora sendo avassalador, agora está sendo consolidado uma questão mais um jogador para centroavância. Mas até então não tinha, então o Brasil tinha bastante pontas, e se o nosso ponto forte é ter pontas, a gente tem que botar o máximo de pontas no time titular, e foi exatamente isso que o Carlo Ancelotti fez, né? Ele desenhou o desenho tático da seleção atualmente, basicamente com 3 pontas e um jogador que não é ponta, que é o Matheus Cunha. As escalações que ele mais repetiu foi com Estevão de um lado, Rafinha jogando ali flutuando, Vinícius Júnior e às vezes Matheus Cunha, às vezes Rodrigo. Para mim essa quarta vaga tá em aberto, né? A gente tem o Estevão, Vinícius Júnior e Rafinha. Para mim eles são intocáveis. E a quarta vaga está em aberto com o Matheus Cunha sendo o favorito para assumir essa vaga titular. Porém a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Savinho não tem sido convocado, mas ele é sempre uma opção. A gente tem o Gabriel Martinelli, que sempre desempenha muito bem na seleção. Enfim, ponto para o Ancelotti que resolveu colocar os melhores jogadores para jogar. E se os melhores são pontas, enche o time de ponta e vamos ver, vamos tentar ajustar e vamos ver o que dá. Uma coisa que me incomoda nessa formação é a falta de um homem de referência. Mas não necessariamente um homem centroavante, um Pedro da vida, mas um jogador que tenha faro de gol, né? O Vini não é esse cara que tem faro de gol, o Rafinha talvez seja esse cara que a gente tem que manter os olhos bem abertos, porque ele tem sido o homem gol do Barcelona, né? O Barcelona com Yamal, com Lewandowski, e na minha opinião ele é o melhor jogador do Barcelona. Ele já foi na temporada passada, embora o Yamal tenha ficado na frente dele, e esse ano ele tá disparado o melhor jogador da temporada do Barcelona. Então, pra mim, acerta bastante a CBF em renovar com ele. Ele tá acertando bastante em insistir nessa formação com o máximo de jogadores talentosos possíveis. E a seleção, ela tá muito bem servida, porque o Ancelotti, ele tem um currículo pesadíssimo, né? Tem um currículo muito pesado, e acho que o Brasil só tem que aproveitar com essa situação da renovação dele. Inclusive, quem trouxe essa informação da renovação dele foi o Caio Mota, né? Que é jornalista do Globo Esporte. Ele cobre a seleção brasileira, ele cobria até o Flamengo, se eu não me engano, cobre a seleção, e ele falou que tá só questão burocrática, faltando a assinatura, né? Mas é só a gente usar a lógica. Se o Ancelotti ele fez toda essa mudança de país,
ele jamais viria treinar um time na América do Sul, a não ser que fosse um time pesado como a seleção, né? Ele jamais faria essa mudança de um ano para ter experiência de apenas um ano na seleção brasileira, e é iminente essa renovação. E o que está se falando no meio jornalístico é de que a renovação dele está prontinha, está fechada, só falta assinar, né? Então, eu também quero projetar aqui quem poderia ser o próximo treinador da seleção no ano de 2030, né? Acabando o ciclo da Copa do Mundo. Aí eu já acho que não há necessidade de renovar com o Ancelotti, né? Dando 2 Copas do Mundo ali para ele. E a prospecção de treinador que eu vejo, e é o tempo perfeito, é o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz atualmente é o melhor treinador brasileiro em solo brasileiro. A gente tem o André Jardine, que está muito bem lá no México, mas o Felipe Luiz ele tem chamado mais atenção, e eu acho que esses 5 aninhos aí é tempo suficiente para ele se aprimorar, se aprofundar, ter mais experiência e quem sabe já ser preparado para ser o sucessor do Carlo Ancelotti. Vou pedir sua opinião, quem você acha que é o treinador que poderia ser o sucessor do Carlo Ancelotti, e se você acha que a CBF acerta ou não acerta renovando com o Ancelotti. Deixa seu like se esse vídeo faz sentido para você, apoie o nosso canal e valeu!